Saudação a vocês, sou Antero Franco, também atendo se me chamarem de Duarte, que é o nome do meu avô materno. Vamos iniciar uma série de vídeos curtos sobre assuntos diversos. Apesar de engenheiro e professor de física e matemática, sempre busquei um saber diversificado, como se fosse um garimpeiro em busca de conhecimento e um aprendiz permanente. Nessa série vou mostrar algumas frases que considero pedras preciosas e tecer alguns comentários sobre cada uma delas. Existem vários sites e até livros com frases com os mais variados assuntos. Isso todos já devem ter visto. Um colega escritor, certa vez, me disse que devemos deixar para o leitor uma parte para a sua própria reflexão, sem a preocupação de esgotar o assunto, que, enfim, é impossível. Então eu terei sempre essa visão, comentar alguma coisa e deixar o melhor para vocês, para a reflexão de cada um. Eu até reuni um livreto que eu denominei O Garimpeiro e que vou repassando para vocês aqui. A primeira joia que eu considero do pensamento humano é encontrado na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Essa frase, traduzida para o português, diz o seguinte: os extremos são viciosos, a virtude está no meio termo. Esta afirmação já gerou muita polêmica. Toda boa frase normalmente é concisa e abrangente, e assim atinge áreas diversas, áreas simples e áreas sensíveis. Então, toda boa frase, ela suscita polêmica. Ela é base para muitos discursos. Para Aristóteles, nessa frase, o meio termo sugere que os excessos ou a falta prejudicam o alcance da virtude. Nem excesso, nem falta, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso é um conceito milenar, antigo, e funciona bem nas nossas decisões. Agora eu vou fazer alguns comentários meus, não é de Aristóteles. A partir daqui é o que eu comento e vou deixar para vocês aquela parte de opinar também, evidentemente. Aventuro-me a considerar uma esfera. Você está no centro de uma esfera. E a partir desse centro da esfera, você pode se encaminhar em diversas direções, pode seguir os raios infinitos que uma esfera pode sugerir. Eu vou me aventurar em quatro direções. São infinitas. Só 4 para reflexão no momento. Sobre essa frase de Aristóteles. Os extremos são viciosos, a virtude está no meio termo. Então a primeira coisa que a gente pode pensar é a respeito da especialidade. Se necessitamos alguém para solucionar um problema qualquer, de ordem médica, de ordem jurídica, de ordem para consertar uma máquina,
Quanto mais essa pessoa souber sobre o assunto, melhor será. Nesse caso, não há excesso. Quanto mais ele for especialista naquilo que nós estamos necessitando, melhor. Não vamos procurar o mediano, o cara que sabe mais ou menos, não. A gente procura aquele que souber mais. Quanto mais ele souber, melhor. Jocosamente, alguns críticos gostam de brincar com essa ideia dos extremos na especialidade e não especialidade. O especialista, dizem os brincalhões, no extremo sabe quase tudo de quase nada. E o generalista saberá quase nada de quase tudo. Turma do quase quase. No meio termo, encontramos o achismo, a galera que acha tudo sobre todas as coisas. Bem, mas aí é um pouco de quase brincadeira sobre esse assunto. A segunda direção que eu às vezes penso, em termos de você permanecer no meio termo, é a questionada posição no muro. A galera que fica em cima do muro. É certo ou errado? É uma posição boa ou é criticável? Tem virtude em ficar em cima do muro? Abrimos uma bela discussão. Porque você esperar um pouco, dar um pouco de tempo ao tempo para decidir, é prudência. É prudente você ficar aguardando algumas informações para decidir. Será isso ficar em cima do muro? Ou ficar em cima do muro é aquele que não quer se comprometer, não quer se arriscar, fica olhando qual é o lado que está ganhando para então pular para aquele lado? Então o muro é polêmico. Devemos aguardar, ficar um pouco observando para então nos decidirmos? Ou devemos assumir logo uma posição? Ficar em cima do muro é uma virtude ou é um defeito? Assunto em aberto. A terceira direção, partindo do centro da nossa esfera, está o senso de justiça. A justiça deve evitar os extremos? Deve padecer do excesso ou da falta? Eu entendo que sim. Eu entendo que a justiça pega muito o símbolo da balança para a sua decisão. Colocar nos dois pratos para ver para onde pende uma ideia ou outra. O fiel da balança, ela deve estar no centro do dial para se estabelecer a justiça. Você deve buscar o máximo de informações, não descartar nenhuma possibilidade quando se trata de justiça. Ninguém é juiz, ninguém vai sair como justiceiro ou fazendo justiça. Justiça no sentido do julgamento de cada dia. Na hora de você tomar uma decisão, você deve buscar ser justo. Você não vai julgar nada, nem julgar ninguém. Você vai procurar ser justo nas suas decisões. Justo consigo mesmo e com alguém que estiver com você. Então, os extremos serão viciosos? O excesso numa balança, num prato da balança, num prato ou no outro, e a falta, etc., vai quebrar o equilíbrio? Isso aí é justiça? O ideal
é seguir a ideia do Aristóteles, a virtude está no meio termo, quando os prós e os contras se estabelecerem, é que então você tem condição de decidir de maneira justa. Então eu coloco sim. E principalmente, não é justiça com ninguém, é justiça consigo mesmo. Você ficar em paz com a decisão que você tomou, com a direção que foi a sua opção. A quarta e última posição que eu vou abordar dentro desse tema é: há circunstâncias e valores que não admitem meio termo. Então, se o excesso ou a falta é o tema principal da frase de Aristóteles, os extremos são viciosos, a virtude está no meio termo, para determinadas coisas não tem nada de meio termo, não. Por exemplo, verdade ou mentira? Não tem meia verdade. Não tem mentirazinha de brincadeira. Ou é verdade ou é mentira. Não tem meio termo. Outro conceito de que não se admite meio termo é honestidade e desonestidade. Não existe o meio ladrãozinho. Isso é conversa fiada. Ou o sujeito é honesto, não rouba nem uma migalha de ninguém, não distorce nada, ou é um ladrão completo. Se ele tiver um banco, ele assalta o banco e carrega o banco todo para o buraco dele. Entendeu? Então, honestidade e desonestidade não admite meio termo. Ser ou não ser. Não tem... Ele é mais ou menos, ele é um pouquinho, mas não. A palavra lá do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Ou você é, ou você não é. Você tem que ter o que se chama a sua personalidade. Tem que estabelecer o seu caminho. E como afirma o nosso filósofo Descartes, você tem que seguir uma linha firme, não ficar rodando em volta. Ser ou não ser não admite meio termo. E eu me arrisco a colocar mais um que não admite meio termo: vida ou morte. Tem camarada que está meio vivo ou meio morto. Ah, sim, aquele que está em coma, aquele que está na beira, mas não morreu. Vida é vida, morte é morte. Não tem meio termo. A polêmica aí se abre, né? Ah, tem gente que tem uma vida morta, ou o sujeito está entre a vida e a morte. Tá bom. Mas eu considero que vida e morte não tem meio termo. Ou está vivo ou está morto. Meus prezados, agora a palavra está com vocês. Os extremos são viciosos e a virtude está no meio termo? Qual é a sua posição? Qual é a sua ideia a respeito? No próximo vídeo eu vou trazer uma outra joia do pensamento universal. E vamos conversando assim, progressivamente, abordando temas diversificados. Espero por você. Um abraço.